Olá, boa noite. Começamos nesse momento o Jornal Norte no sistema O Norte de Comunicação. Hoje eu vou conversar com o senador Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha é uma pessoa que naturalmente conhece política na palma da mão, foi candidato ao governo do estado da Paraíba em 1986. Eu tive a honra de vir para a Paraíba exatamente nesse período e conduzi a parte de televisão da campanha. Então, eu acompanhei bem de perto tudo que aconteceu naquele momento. E quando eu digo que a Paraíba realmente perdeu uma grande oportunidade de ter também um grande governador, Marcondes Gadelha é um homem extremamente inteligente, culto, um médico extraordinário. Mas o tempo foi passando e o senador Marcondes Gadelha apresentou um projeto fantástico, defendeu um projeto fantástico, que foi o da transposição do Rio São Francisco, foi escrever alguns livros, foi candidato ele foi indicado candidato da chapa de Silvio Santos a vice-presidente da República, mas a chapa acabou não acontecendo. E vamos conversar com ele agora e saber um pouquinho do passado e do presente. Como é que ele vê essa política atual no Brasil, que está tão polarizada entre o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente Jair Bolsonaro? Senador Marcondes Gadelha, mais uma vez, uma honra enorme conversar com o senhor aqui nesse bate-papo nosso aqui na... É um prazer todo meu encontrá-lo, encontrar o Diego, encontrar tantos amigos aqui na TV O Norte. Eu tenho esse como um momento assim de encantamento, um prazer muito grande. Prazer é todo nosso. E você levantou coisas aí que são música para os meus ouvidos, né? Então, você falou na transposição, falou na campanha com o Silvio Santos, outras ações que eu tive como deputado e senador. Isso. Esse capítulo da transposição, para mim, é um dos mais fecundos da minha vida pública. Eu dediquei a isso há 25 anos, foram 25 anos. As pessoas discutem agora a obra em si, a execução, mas o capítulo mais difícil, mais penoso, mais sofrido, foi conseguir a autorização para o início das obras. Nós tivemos uma guerra, em alguns momentos, inicialmente uma guerra ideológica, uma guerra política, mas chegamos até de esforço físico no meio dessa luta pela transposição. Havia uma resistência muito forte, muito grande, de estados poderosos, como Bahia. A Bahia foi um dos estados que mais... Não, incrível que pareça, os que mais se opuseram foram estados menores, foram Alagoas e Sergipe. Agora, Bahia, naturalmente, era contra... Minas Gerais era contra também, e Minas é o grande doador das águas, porque o Rio São Francisco praticamente é formado em Minas Gerais. Minas tinha toda a autoridade para discutir o assunto. A Bahia, ela começou, na verdade, a resistência começou com a Bahia, mas depois ela prosseguiu com... E que medo tinham esses estados com relação a essa transposição? Eram várias alegações. A primeira é de que eles diziam que o Rio São Francisco estava secando. O rio estava anêmico. Você não pode tirar sangue de um paciente anêmico. E dizia que as águas que seriam transportadas para cá, elas iriam atender mais a latifundiários e não a população. Eles alegavam também uma série de questionamentos na área do meio do ambientalismo. Então, que havia mudança na fauna, na flora. E nós dizíamos que o Rio São Francisco, ele corre inexoravelmente para o mar. Nós estávamos querendo tirar apenas 1,5% do fluxo, do caudal das águas que vão, que todo jeito iam se perder, se não viesse aqui para Paraíba. Iam se perder? Iam se perder no mar. Que a transposição começava na altura de Cabrobó, em Pernambuco,
O rio tem 2.000 quilômetros de extensão. Ali ele já estava na reta final. Ali ele faz aquele cotovelo, ele vem lá de Minas, faz um cotovelo em direção ao mar, e era ali que a gente ia fazer a captação, quando o rio já tinha cumprido o essencial do seu discurso. Então, já havia percorrido 2.000 quilômetros, já estava... E, além do mais, havia um sistema de proteção pelo conjunto de barragens da Chesf. Então, você tinha a barragem de Sobradinho, a montante, e você tinha a jusante, você tinha a barragem de Itaparica, tem Paulo Afonso 1, 2, 3, 4, tinha Xingó, Mochotó e Xingó. Então, todas essas barragens, elas impediam qualquer efeito negativo da transposição para trás ou para frente. Então, toda essa argumentação não adiantava nada, porque a transposição no mundo todo, ela tem uma componente emocional. As pessoas acham que o rio vai morrer, que vai te acabar e tal. Houve isso nos Estados Unidos, na transposição do Rio Colorado. O governo central precisou de botar armas para garantir o início das obras. E aqui não foi diferente. Teve um bispo da cidade de Barra, na Bahia, que resolveu fazer greve de fome na margem do São Francisco, contra a transposição. E isso gerou um clima emocional no país todo. Exatamente o que incluía a igreja nisso. Nós só conseguimos tirar esse bispo de lá com a ação do Papa. Do próprio Papa. Nós falamos com o núncio apostólico em Brasília, e aí ele envolveu o Papa, e o Papa, foi aí que nós conseguimos tirar. O bispo fez 2 greves, na verdade. Uma coisa terrível. Nós tivemos, então, uma disputa. Em alguns momentos a coisa descambou, porque eles faziam todo tipo de movimento, passeata, movimento político muito grande, novena na beira do rio. E nós éramos obrigados, por força de lei, o IBAMA, para conceder autorização para o início das obras, ele tinha que realizar audiências públicas em pelo menos 9 estados da federação. E a primeira foi aqui na Paraíba, foi em Sousa, depois Fortaleza foi bem, Natal foi bem e tal. Quando foi para o lado de lá, quer dizer, do outro lado do rio, aí a coisa começou a complicar. Na Bahia, eles conseguiram uma liminar bloqueando a reunião, e em Sergipe nós tivemos uma guerra campal. A reunião era no Centro de Convenções de Aracaju, e aí subiu lá no estrado de um deputado estadual, tal de Augusto Bezerra, e aí ele disse: eu quero dizer que essa reunião não pode acontecer porque isso é uma afronta a Sergipe, é uma traição a Sergipe, nós não podemos concordar. Aí o presidente: não, está certo, pensou que ele estava brincando, né? Não, você está dizendo que não pode estar, o senhor já deu seu recado, por favor, sente que nós vamos começar. Começar o quê? Eu estou dizendo que essa reunião não pode acontecer, e me dá esse microfone, daí já arrancou o microfone. Pronto, aí já foi a confusão. Jogou os fios para cima, o presidente ficou meio atordoado assim, e aí, de repente, foi cercado por meia dúzia de capangas, e aí começou a pancadaria no auditório, cadeira voando, aquela coisa e tal. Acabou sobrando para mim, né? Chegou o sujeito, o senhor está querendo água do São Francisco lá para Paraíba? Então toma, aí jogou um copo d'água na minha cara. Foi a minha primeira transposição. Né? Foi esse copo. Agora, ela acabou saindo do papel. Ela acabou saindo do papel. Qual foi o presidente que apostou na transposição? Quem apostou foi Lula. Certo. Agora eu vou revelar aqui uma coisa que certo. pouquíssimas pessoas sabem no Brasil. Lula, no começo, ele era contra a transposição. Nós fizemos uma reunião em Sousa, ele estava fazendo um comício de feira, ele era candidato e estava fazendo um comício de feira, e aí ele atacou a transposição. A transposição do São Francisco é uma coisa que não faz sentido, porque o problema do Nordeste não é a água. Porque se a água fosse solução, a Amazônia era
a região mais rica do mundo, porque tem água sobrando e tal. O problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Ele estava querendo se referir ao latifúndio. Sim. Mas depois... Ele voltou atrás? Voltou atrás, mudou. Aí ele se tornou um defensor assim, ardoroso. E foi quando ele fez aquele célebre juramento: eu juro que vou fazer a transposição, nem que eu tenha que transportar lata d'água na cabeça. Usou essa expressão. E realmente aí ele comprou a briga da transposição e foi quem fez o essencial da transposição, 90% foi ele que fez. Agora, por que não terminaram dentro do governo do PT? Não foi terminada a transposição. Foi terminada, me parece agora, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Houve superfaturamento e tudo mais antes, né? Houve uma série de problemas, inclusive fraude também. Tiveram que trocar as empresas que estavam tocando a construção. Dos canais, né? E mais ainda, houve o seguinte, houve esse tipo de embargo que eu lhe falei, de toda a natureza. Tudo que você pudesse imaginar de segmento operacional no meio desse sistema, uma grande parte boicotava. Aldo, até os índios se posicionaram contra. Tem uma aldeia de índios, os índios Trucais, lá perto de Cabobó, onde era a tomada de água da transposição, eles fizeram um movimento terrível, ocuparam o Ministério do Interior, dançando aquela sarabanda deles e tal, para exigir que se mudasse a posição da tomada de água, porque como estava ali, ia passar num cemitério indígena, ia perturbar o sono dos ancestrais deles. E acabou havendo uma negociação demorada, mas conseguimos, mas aumentou o custo em 400 milhões de reais, só para mudar a tomada de água. Então, o Lula enfrentou a greve de fome do bispo, foi durante o período de Lula também. Então, isso tudo atrasou muito. Afora embargos na justiça, toda hora havia o pessoal da Bahia, de Alagoas, entrava com embargo toda hora. Essa coisa só foi terminar no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Sepúlveda Pertenço deu um despacho magistral e aí dirimiu todas as dúvidas, encerrou o questionamento e mandou que o IBAMA autorizasse a instalação das obras. O ex-presidente Jair Bolsonaro parece que deu continuidade, após uma pausa, deu continuidade. Até onde ele foi, já foi concluído? Como está hoje? O Bolsonaro já entrou no final, já havia 90% já estava feito. Certo. Estavam uns 10%. Na verdade, ele fez mais a inauguração do que propriamente... Ele construiu algo como 10%. Certo. E aí hoje está tudo ok? Já está tudo pronto? Está tudo concluído. Certo. Faltando, como eu disse a você, o trecho do Rio Grande do Norte. Ainda tem aquela região de Angicos, está esperando ainda e estão trabalhando nesse sentido agora. Retomaram as obras. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o senador Marcondes Gadelha. Até já. Arte em barro. Arte em labirinto. Arte em madeira. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos. Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Quilombo, arte, a flor da pele. Sebrae e Governo da Paraíba. Sabe para onde vai o IPTU que a gente paga? Para 1.500 ruas calçadas, a duplicação do acesso à Praia do Sol e Gramame, academia na praia, os parques, novas unidades de saúde, escolas e creches. E para tudo isso continuar seguindo em frente, pague a cota única do seu IPTU com até 20% de desconto até 8 de março. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
Quer aproveitar uma onda de internet no seu verão? Vem pra Tele! Por apenas R$ 99,90 mensais você garante 600 MB de internet, Wi-Fi Premium e ainda escolhe entre 2 aplicativos bônus totalmente grátis. Ouça Deezer Premium com suas músicas preferidas ou garanta Play Kids para a criançada sem pagar absolutamente nada mais por isso. Não perca essa oportunidade. Ligue agora no 0800 731 2020 e contrate já o seu plano. Tele é de fibra, é da Paraíba. Viva o luxo e exclusividade em um passeio único pelo litoral paraibano. Descubra a beleza de Areia Vermelha, mergulhe na tranquilidade da prainha e encante-se com o pôr do sol no Jacaré. Nosso passeio privativo é sua porta de entrada para uma experiência inigualável. Reserve agora e embarque no luxo e apreciação da natureza. Seu paraíso particular espera por você. Reserve hoje e viva o extraordinário. Muito bem, estamos de volta com o Jornal O Norte. Estou conversando com o senador Marcondes Gadelha. Senador, como foi que o senhor entrou num esquema de chegar a ser quase vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo apresentador de TV Silvio Santos? Olha, eu era do PFL na época e a gente apoiava a candidatura de Aureliano Chaves. Certo. Mas a candidatura de Aureliano não decolava. Ele nunca passou de 1,5% nas pesquisas e no estado dele, Minas Gerais, ele só tinha 0,8%. Então, ele próprio ficou meio sofrido com essa história toda e passou a admitir renunciar à candidatura. Só que não havia um substituto à altura. Por quê? Porque a eleição estava polarizada entre 2 candidatos, Lula e Fernando Collor de Mello. E aí não tinha para mais ninguém. Havia 22 candidatos, porque naquele tempo foi a primeira vez que apareceu a eleição em 2 turnos, e tudo que era de partido achava que tinha alguma chance de, pelo menos, chegar ao 2º turno. E aí nunca se lançou tanto candidato a presidente da República nesse país como foi naquela época. Havia vindo, mas a eleição estava polarizada. Era Lula e Fernando Collor de Mello. Okay. Então veio aquela coisa, a gente tira Aureliano para botar uma outra pessoa qualquer, era trocar 6 por meia dúzia, não ia resolver o problema. Você tinha que ter alguém que fosse capaz de romper essa polarização. E como chegar em Silvio Santos? Chegamos exatamente por essa capacidade única e exclusiva dele de romper essa polarização. Faltava só um mês para a eleição. Então, tinha que ser alguém que tivesse uma popularidade acima do comum, que fosse uma bomba de napalm no arrozal da rapaziada. E aí foi quando o senador Edson Lobão virou para mim e disse, rapaz, eu só vejo uma pessoa com essa capacidade, que é o Silvio Santos. E ele é filiado ao nosso partido. Aí fomos procurar o Silvio disse, olha, eu não quero atropelar ninguém. Se o doutor Aureliano renunciar, aí fomos a Aureliano, e a Aureliano topou renunciar. E aí, então, ele topou renunciar e o Silvio ficou muito à vontade para assumir a candidatura. Agora, havia 3 senadores que apoiavam abertamente a candidatura de Silvio, do que restou do PFL, porque o restante do PFL todo já tinha debandado, já tinha passado a apoiar Collor, que era de outro partido, que era do PRN, e já tinham abandonado a Aureliano há muito tempo. Isso fazia também, deixava a Aureliano meio acabrunhado também por causa desse fato. Os companheiros todos... Restávamos eu, que era líder do partido no Senado, o nosso amigo lá do Piauí, Hugo Napoleão, que era o presidente do partido, e Edson Lobão. E aí, na reunião, o Edson disse, olha, só tenho esse caminho, que é o Silvio.
E aí o Silvio, na conversa com a gente, ele disse, olha, tudo bem, vamos começar escolhendo aqui o candidato a vice-presidente. vice-presidente. Pela ordem, eu deveria ser a terceira opção, porque o Hugo Napoleão era o presidente do partido, o Edson Lobão era muito amigo do Sarney, que estava na presidência da República, e eu era o líder da bancada. Mas o Silvio foi direto, eu quero o Marconi Gadelha como meu vice. Por que não me pergunte? Eu não tenho a menor ideia. Eu não conhecia Silvio, ele não me conhecia. Não seria exatamente pela carga? O senhor é um médico, como respeitado, um senador respeitado e tudo mais? Eu suponho. Ele tinha parlamentar respeitado. Ele tinha tido uma conversa prévia com o pessoal do Paraná. E é possível que eles tenham me recomendado. Eu não sei como foi que isso efetivamente aconteceu. Até porque, quando tem um intervalo aí que a gente precisa considerar. Quando a Aureliano renunciou, formou-se uma tropa de choque para impedir, para fazer a Aureliano desrenunciar. Certo. Essa tropa de choque eram 3 cavalheiros, assim, muito bem assentados no mundo político e empresarial do país. Roberto Marinho, da Globo, Antônio Carlos Magalhães, que era do PFL, mas apoiava Collor, e João Leitão de Abreu, o ex-ministro, que tinha sido ministro da Casa Civil de Figueiredo e de Médici, e que o Hélio Gaspari disse que foi o chefe da Casa Civil mais poderoso do Brasil de todos os tempos. Então, esses 3, essa troika, foi para cima de Aureliano com toda aí e conseguiu que Aureliano desrenunciasse. E aí Aureliano continuou candidato mesmo sem nenhuma chance. Resultado, nós tivemos que mudar de partido. E aí procuramos um partido chamado PMB, Partido Municipalista Brasileiro, que era de um pastor Armando Corrêa, mas que tinha um vice. O Armando Corrêa abriu mão da candidatura em favor de Silvio, mas o vice não abriu, em meu favor. Agostinho Linhares era o nome dele, do Pará. Silvio Santos, então, conversou com ele e tal, e disse, olha, eu vou lhe ajudar, sua disputa do Senado, bota você para senador lá no Pará, coisa desse tipo, vai ter todo o meu apoio, então, mas eu quero o Marconi Gadelha como candidato. E acabou havendo esse entendimento. Agora, não me pergunte porque eu não tenho a menor ideia. Pois é, mas agora, nos demos muito bem. Aí nos afinamos com a perfeição. Eu e o Silvio foi digamos, um entendimento perfeito. Mas aí acabou que não deu certo. Acabou que não deu certo pelo seguinte. Porque faltando 9 dias para a eleição, na hora do registro da candidatura, certo, da chapa, houve uma alegação que foi criada por esse Eduardo Cunha, que depois veio a ser presidente da Câmara, que foi cassado e tal, foi preso. Esse Eduardo Cunha, ele era do partido do Collor, era do PRN, era secretário do PRN. Era muito jovem, mas era um sujeito talentoso. E aí ele teve lá um insight, teve uma percepção assim, de que o nosso partido, o partido pelo qual nós estávamos como candidato, eu e Silvio, o PMB, não tinha realizado o número de convenções necessários para a existência do partido. Então, verificou que nós tínhamos realizado convenção, o partido tinha realizado convenção em apenas 4 estados. E a lei obrigava a fazer em 9. E aí, então, ele deu isso para o advogado do Collor e o advogado entrou com a impugnação. Na ocasião, e foi aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque o partido não existia, não podia existir legalmente, consequentemente, não podia lançar candidato. Embora esse partido já tivesse um candidato, que era o Armando Corrêa, antes do Silvio era Armando Corrêa, era o candidato do partido, que estava, inclusive, no guia eleitoral do TSE, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade.
Na verdade, Aldo, a impugnação se deveu ao fato de que Silvio ia ganhar a eleição. Exatamente. Então, houve esse temor e aí... Eles não podiam tolerar isso, não podiam tolerar que o Silvio chegasse às urnas, porque aí ele seria imbatível. Então, ele tinha que ser... impedido antes de chegar. Ser derrubado no chão mesmo, antes de decolar, antes de chegar nas urnas. Primeiro, eles tentaram impedir que a gente tivesse um segundo partido. No momento em que o Aureliano voltou, nós perdemos a legenda, aí fomos procurar uma outra legenda. Foi uma luta terrível para conseguir essa legenda. Aí depois, se a gente conseguisse a legenda, como conseguimos, eles iriam tentar impedir na justiça, no judiciário. E conseguiram. O Tribunal Superior Eleitoral ou chegou no STF? Foi no TSE. Ok. Foi no TSE. Então, o presidente do TSE era o Francisco Rezec, ministro Rezec. Para você ter uma ideia das coisas, eles ganharam, não precisava do voto do presidente, mas o presidente votou, o Rezec, para criar dificuldade que nós recorrêssemos ao Supremo. Pela lei, pela Constituição, as decisões do TSE são insuscetíveis de reapreciação, salvo aqueles casos que contrariam a Constituição explicitamente. Mas isso dependia de um juízo de admissibilidade, que seria dado pelo próprio Rezec, que já tinha botado as garras de fora, já tinha dito então, não, né? Acabou o Silvio sendo impugnado, faltando 9 dias para a eleição. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar sobre a política atual. Até já. Arte em barro. Arte em labirinto. Arte em madeira. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos. Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Quilombo, arte, a flor da pele. Sebrae e Governo da Paraíba. Sabe para onde vai o IPTU que a gente paga? Para 1.500 ruas calçadas, a duplicação do acesso à Praia do Sol e Gramame, academia na praia, os parques, novas unidades de saúde, escolas e creches. E para tudo isso continuar seguindo em frente, pague a cota única do seu IPTU com até 20% de desconto até 8 de março. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Quer aproveitar uma onda de internet no seu verão? Vem pra Tele! Por apenas R$ 99,90 mensais você garante 600 MB de internet, Wi-Fi Premium e ainda escolhe entre 2 aplicativos bônus totalmente grátis. Ouça Deezer Premium com suas músicas preferidas ou garanta Play Kids para a criançada sem pagar absolutamente nada mais por isso. Não perca essa oportunidade. Ligue agora no 0800 731 2020 e contrate já o seu plano. Tele é de fibra, é da Paraíba. Viva o luxo e exclusividade em um passeio único pelo litoral paraibano. Descubra a beleza de Areia Vermelha, mergulhe na tranquilidade da prainha e encante-se com o pôr do sol no Jacaré. Nosso passeio privativo é sua porta de entrada para uma experiência inigualável. Reserve agora e embarque no luxo e apreciação da natureza. Seu paraíso particular espera por você. Reserve hoje e viva o extraordinário. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Norte, conversando com o senador Marcondes Gadelha. Senador, que avaliação o senhor faz hoje da política brasileira, haja vista que está esse embate grande entre o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente que passou pelo crivo também do Tribunal Superior Eleitoral, agora recente, e com candidatura que não pode mais ser candidato nas próximas eleições, pelo menos por enquanto, mas que é um adversário
mesmo que não vá concorrer, mas é um adversário político, que é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Pois é, nós estamos vivendo de novo os azares da polarização. Lá de trás, que o senhor comentou agora há pouco. Eu já vivi lá atrás. Sim, e eu insisto num ponto, é muito difícil romper uma polarização desse tipo. Você vê que na eleição passada, o Ciro Gomes tentou, a Simone Tebet tentou, fulano tentou, então, mas não chega para ninguém. E quando o sistema está polarizado, a população se envolve de uma maneira tal que fica virtualmente impossível você romper com essa polarização. Até porque um lado precisa do outro. Então, Bolsonaro precisa de Lula, Lula precisa de Bolsonaro. As pessoas não votam pelo mérito nem de um nem de outro, votam para ser contra o outro. Então, quem vota em Bolsonaro, vota para Lula não prosseguir. Quem vota em Lula, vota para Bolsonaro. Se dispensam até de analisar o mérito da questão. Mas vamos para a situação atual. Considerando esse fato que essa polarização pode prejudicar ainda o país por muito tempo. Nesse momento, eu diria que o Brasil está caminhando bem, do ponto de vista econômico, pelo menos. Então, você tem uma taxa de... Mesmo com esse déficit de mais de 230 bilhões de reais? Mesmo com o débito interno, mas o débito externo nós não devemos a ninguém. Pelo contrário, o Brasil tem um acúmulo de divisa da ordem de 355 bilhões de dólares. Poucos países no mundo têm isso. E dívida externa, até os Estados Unidos têm. A dívida externa dos Estados Unidos é uma coisa descomunal. Outro dia eu vi agora na internet um cálculo que eles fizeram que cada cidadão americano, quando nasce, já nasce devendo 101 mil dólares, porque está computando a dívida externa do país. O Brasil não deve nada a ninguém. Nós temos uma dívida interna monumental, mas essa dívida interna, se quiser sanar, ela pode ser paga e ela vai diminuir, e está diminuindo à medida que a taxa de juros é outra questão, que a taxa de juros vai caindo. Então, o governo passa a pagar menos ao sistema bancário por essa dívida, na medida em que a taxa Selic vai caindo. Então, a diminuição da taxa de juros é outro fato. Outro fato é a inflação, sob controle. Nós estamos com a inflação rigorosamente sob controle. Outra coisa importante é o aumento da geração de empregos. Então, hoje, até o ano passado, 11% da população estava desempregada, agora são 7,8% apenas por cento da população. Então, eu diria que, economicamente, o país vai bem. Isso não quer dizer um juízo de valor sobre o sistema administrativo atual, porque essa geração de riqueza é parte da nossa própria engrenagem econômica, o país mesmo que gera essas coisas. Mas, de todo jeito, acaba sendo contabilizado em favor do governo. E na seara política, como é que o senhor vê? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. Né? Ok, porque tem um lado negativo nessa história toda, chocante, que saiu agora, anteontem, é que o Brasil continua se deteriorando na percepção da corrupção. Da corrupção, isso. Então, perdemos 10 pontos agora. O Brasil está no 104º lugar, num ranking de 180 países, em termos de percepção de corrupção. Isso é uma coisa rigorosamente inaceitável. Não é só vergonhoso, é que opera contra os interesses e contra as perspectivas do país. Principalmente econômicas? Hein? Principalmente econômicas? Econômico também. Isso serve para fazer com que as empresas responsáveis pelo ranqueamento dos países, a classificação dos países, ela dê uma nota baixa para o Brasil e isso dificulta os investimentos externos aqui, porque as pessoas querem um ambiente saudável, um ambiente onde você sabe que você vai investir e você vai ter um retorno. Muito bem. Então, o que acontece é que, com esses índices de corrupção, isso gera um desconforto muito grande, não só na população, mas nos investidores
de um modo geral. Você vai dizer, bom, mas corrupção é um negócio endêmico no Brasil, é uma coisa atemporal, é ubíquo, é universal, está em toda parte. Aldo, isso é verdade. Você, no tempo do Brasil, colônia, no século XVII. Sempre existiu, né? O padre Antônio Vieira escreveu um livro, tem um título singular, A Arte de Furtar. Então, ele mostrando como é que se roubava do erário público, já naquele tempo do Brasil, colônia. E isso não era muito diferente de hoje, não. E naquele tempo, hoje é com computador, naquele tempo era um amanuense, era escrita à mão, mas é mais ou menos o sistema de corrupção. Isso prosseguiu esses séculos todos e continua e se agravando. E nós temos que tomar uma atitude em relação a isso. Eu acho que Lula está devendo uma tomada de posição clara, definitiva, contra a corrupção. Apresentar meios e métodos para o enfrentamento desse problema. Que existe solução para isso, muitos países conseguiram superar bem. Eu não vou nem me referir aos países nórdicos ali, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega. Aqui mesmo na América Latina, você tem países que com índice de corrupção bem mais baixo que o Brasil, o caso do Uruguai, por exemplo. Então, é uma situação rigorosamente inaceitável e nós estamos perdendo um espaço. E a nossa imagem no plano internacional cai muito por conta disso. E a briga política? Como é que o senhor está vendo a briga política? Bom, a briga política... Se fala uma coisa, senador, da ingerência de um poder no outro. O judiciário com a ingerência no poder legislativo, que tem também ingerência no poder executivo, e aí fica essa confusão. Muito se fala sobre isso. Existe, o senhor vê também que há essa ingerência nos partidos, que há essa briga entre partidos, entre poderes? Olha, existe sim uma guerra velada, mas que está caminhando para uma solução. O grande problema é que o legislativo acusava o judiciário de legislar por conta própria. Não é papel institucional dos tribunais legislar. Isso. O que eles têm que fazer é aplicar a lei. Mas a lei, em sua essência, ela tem que ser gerada no Poder Legislativo. Essa coisa foi... E que esteja dentro da Constituição. Essa coisa foi sanada agora, porque foi votada uma emenda à Constituição que limita essa capacidade do Judiciário, do STF. Isso. De legislar por conta própria. O papel do Judiciário tende agora a se normalizar, porque também passamos uma fase muito delicada, muito difícil, com aqueles episódios da invasão do Congresso e da invasão do Supremo. Aquilo marcou muito as instituições e as pessoas ficavam procurando uma solução para isso, uma maneira de resolver essa situação sem deixar muita sequela, e isso simplesmente não é possível, porque é preciso tomar posições mais duras e isso gerou esse desaguisado. Eu acredito que agora a tendência seja nós entrarmos num período de normalidade, ou seja, que haja o equilíbrio e harmonia entre os três poderes, que cada um cuide da sua seara e... Para o bem do povo brasileiro. Para o bem do povo brasileiro. Eu conversei com o senador Marcondes Gadelha, a quem agradeço imensamente pelo bate-papo, pela visita ao sistema O Norte de Comunicação, e a mim, particularmente, uma honra revê-lo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu quero lembrar só que esse episódio do lançamento da candidatura do Silvio Santos, sim, ok, ele foi objeto de um livro meu. E, aliás, o senhor está se dedicando a 2 livros agora, não é isso? Agora estou me dedicando a 2 livros. Um sobre a transposição, estou sendo cobrado por isso, porque eu tive uma participação muito intensa. Muito importante, teve, sem dúvida nenhuma. Nessa questão. E um outro livro sobre contatos que eu tive com figuras ilustres com eminências desse mundo afora, estadistas, grandes cientistas políticos e tal. Então aí
Mas é importante só dizer um nome aí. Você falou John Kennedy. Bom, o texto de abertura vai ter um contato com Kennedy, com o presidente Kennedy. Certo. Ainda quando estudante. É uma história interessantíssima. Ainda ontem eu estive aqui com um amigo, Zé Kerley, que foi peça importante dessa... Houve um desaguisado lá com o presidente Kennedy. Ele, na hora lá que ele foi falar, então o Kerley, esse José Kerley, que mora aqui na Paraíba, foi dono daquele colégio líder. Certo. E ele fez uma pergunta muito, digamos, agressiva assim, para o Kennedy. O senhor fala tanto em paz, mas está preparando a juventude americana psicologicamente para a guerra. Eu vejo propaganda de tanque de guerra para todo lado, e isso aqui está parecendo a Alemanha militarista de Hitler. Não podia haver ofensa maior ao povo americano do que isso. Pegou pesado, né? Pegou pesado. Mas aí o Kennedy... E aí criou uma situação muito desconfortável entre os companheiros todos, e o Kennedy saiu-se de uma forma brilhante. E disse, olha, eu quero dizer que fiquei muito feliz de responder a sua pergunta, porque você me deu a oportunidade de mostrar ao mundo inteiro que aqui nos Estados Unidos qualquer um pode dizer o que quiser, mesmo que seja na cara do presidente da República. Então, usando a expressão nordestina, eita! Eu conto essa história. Essa Depois foi. eu conto com o Fidel Castro. Tivemos um grupo que tivemos lá com o Fidel Castro, e a preocupação de Fidel Castro era o contrário, era com a segurança. E aí eu narro essa história. Aí, contato com o François Mitterrand, mas também com a Prata de Casa, com Tancredo Neves, com o Celso Furtado. São historinhas que vão compor. E quando esse livro já estiver tudo ok, nós vamos voltar a conversar aqui. Né? Vamos conversar sim. Sobre ele, tá certo? Tá certo. Obrigado por ter vindo. Prazer muito grande. Um forte abraço. Sucesso para você. Muito obrigado, para você também. E o Jornal Norte vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Na semana que vem estaremos de volta, às 7 da noite. Até lá, na sexta-feira. Não esqueça. Boa noite e até a próxima.